Olá, aluno do Centro Universitário Internacional Uninter, sou o professor Zaldir. Nós vamos trabalhar aqui exercício da disciplina de Geometria Analítica do livro base que você recebeu no Polo. Vou mostrar aqui no vídeo, né, a capa do livro para vocês. Então, é o livro que vocês receberam pelo Polo, né, que é o livro da professora Luana Fonseca, né, que você está estudando. Vamos trabalhar aqui o terceiro capítulo do livro, né, aquele exercício no final do capítulo para fixação dos conteúdos. Ó. Então, aqui o primeiro exercício, vamos ver aqui no quadro. Ó. Então, ele diz lá, indique se as proposições a seguir são verdadeiras ou falsas. Então, o primeiro item ele diz o seguinte, né, que se a projeção do vetor V sobre U é igual a V, então U e V são LDs. Ó, tá? Então, vamos lembrar aqui a fórmula da projeção. Ó. Então, a projeção do vetor VU de V sobre U, ele é igual ao produto interno de V vezes U sobre U vezes U vezes U. Essa é a fórmula que se utiliza ali para projeção de vetores. Né? Então, estou projetando o vetor, eu estou projetando aqui o vetor. Então, aqui eu tenho o vetor U e aqui eu tenho o vetor V. Né? Eu estou projetando esse vetor no vetor U. Ó, né? Tá? Então, se eu chamar isso aqui de W, né? Então o W vai ser a projeção do vetor V sobre U. É isso que ele está dizendo. Então, ele está dizendo o seguinte, se a projeção de V sobre U for igual a V, então U e V são LDs. Vamos verificar isso aí. Ó. Então, para que seja LD, U e V seja LD, implica o seguinte, ó, que V ele é alfa U, quer dizer, o V ele é paralelo a U, que o V ele é um múltiplo de U. Ó, tá? Então, substituindo aqui na forma da projeção, eu vou trocar aqui o V por alfa U. Ó. Então, fica alfa U vezes U, e aqui embaixo U vezes U. Ó. Então, você observa que você tem o produto interno, isso aqui é produto interno, né? Então, ele gera um escalar. Então, aqui vai gerar o mesmo valor, aqui embaixo o mesmo valor, né? Aliás, os valores vão ser iguais, então a divisão de dois números iguais vai dar 1. Ó. Então, aqui eu posso simplificar, né? Então, sobrou aqui, ó, sobrou alfa U. Ó, tá? Então, eu posso... e o que é o alfa U? O alfa U é igual a V. Ó. Então, está provado, né, que a projeção de V sobre U é igual a V, implica que os dois vetores são LDs. Né? Ok? Então, esse é o primeiro item. Agora, vamos passar para o próximo. Então, o próximo item diz o seguinte, ó, 4U vezes V é igual à norma de U mais V ao quadrado menos a norma de U menos V ao quadrado. Vamos verificar se isso aqui é verdade. Então, o primeiro item é verdadeiro, né? Vamos marcar aqui, no primeiro item a gente achou que é verdadeiro. Vamos passar a verificar agora o segundo e depois o terceiro. Tá, e aparentemente isso parece, né, complicado, né, você provar isso aqui, mas você vai ver que é nada mais que usar álgebra. O detalhe está o seguinte, ó, você tem que lembrar o seguinte, que a norma de U ao quadrado, ó, é a mesma coisa que a norma, que a raiz quadrada de U ao quadrado. Ó, tá? Aliás, aqui não. Aqui a norma de U ao quadrado, ó, vai ser o seguinte, vai ser a norma de U, aqui U vezes U, né, elevado ao quadrado, que vai dar U vezes U. Ó, tá? Isso aqui que você tem que lembrar. Ó. O que é um vetor? A norma de um vetor ao quadrado. Ó.
Então, aqui eu fiz a aplicação da norma, né? Então, a norma de U é a raiz quadrada de U, do produto interno de U vezes U, ó, né? Daí, elevado ao quadrado, aqui as raízes você vai cancelar, né? Então, vai sobrar U vezes U, ó. Então, eu vou começar do lado direito aqui da igualdade, ó, para chegar nessa expressão aqui, 4U, ó, né? Então, essa potência aqui, eu posso escrever da seguinte forma. Eu posso escrever como U mais V vezes U mais V. Ó. Da mesma forma, eu posso escrever essa segunda potência como U menos V e U menos V. Então, vou fazer a distributiva aqui. Então, multiplica, vai dar aqui U ao quadrado. Se eu multiplicar, vai dar UV. Depois, multiplica V com U, dá VU. Multiplica V com V, V ao quadrado, né? E aqui, tem que cuidar com o sinal negativo, né? Que está fora aqui dos parênteses. Então, você vai fazer U vezes U, vai dar U ao quadrado negativo, sempre invertendo o sinal. U vezes V dá menos UV, vira mais UV. Aqui menos UV, fica mais UV. E, por último, aqui dá mais V ao quadrado, fica menos V ao quadrado. Aqui eu já posso cancelar. Eu posso cancelar aqui o U, posso cancelar o V ao quadrado, né? E aqui eu posso somar, né? 1 mais 1 mais 1 mais 1 são... Isso aqui vai dar igual a 4UV, ó, que é a expressão que eu tenho no lado direito. Ó. Então, eu consegui, ó, a partir da expressão que eu tinha aqui à minha direita, eu consegui chegar na expressão que eu tinha aqui no lado esquerdo. Ó. Então, está provado que ela é verdadeira. Então, esse item aqui é verdadeiro, né? Agora, vamos ver o terceiro item. Eu vou escrever aqui, né? Deixa eu copiar aqui o exercício, né? Ele diz que U vezes U é igual a 0, né? Então... U é igual a 0. Ele está informando o seguinte: se o produto interno do vetor por ele mesmo é 0, então implica que U é 0. Vamos verificar aqui. Ó. Vamos imaginar o seguinte. Ó. Vamos supor que eu tenha um vetor qualquer aí. Eu tenho aqui A1, A2 e assim por diante, até com N, um vetor com N componentes. Ó. E eu vou fazer o produto, né? U vezes U. Ó. E que dá 0 esse produto aqui, né? O produto interno vai dar 0. Então, isso aqui vai implicar o seguinte, né? Que eu vou ter A1, A2, AN, ó, vezes A1, A2, AN, ó, igual a 0. Então, efetuando aqui o produto interno, você vai multiplicar primeira componente com primeira componente, né? Segunda com segunda, terceira com terceira. Então, a primeira aqui multiplica a primeira. Então, eu vou ter A1 vezes A1. Ó, mais a segunda com a segunda. Mais terceira com terceira. E assim por diante, né? E a última componente com a última componente. Qual que é a condição para que isso aqui seja 0? A condição é que cada parcela aqui seja 0. Essa parcela seja 0, essa parcela seja 0 e essa parcela seja 0. Então, quanto que tem que valer aqui o A1 para que dê 0? O A1 tem que ser 0, não tem jeito, né? Da mesma forma, o A2 tem que ser
0. O A3 tem que ser 0. Então, isso implica que o vetor U tem que ser um vetor nulo. Então, verdadeira também. Então, os 3 itens do primeiro exercício da página 83 do livro de Geometria Analítica, os 3 itens são verdadeiros. Ok? A todos os alunos, bons estudos.